Obrigado por vocês terem vindo. Quem ficou feliz com a notícia do templo? Agora entenda uma coisa, esse templo aí é uma oportunidade para você semear nessa obra aí e prosperar. Amém? Então, quem fez o voto e não cumpriu, não tem problema. Começa agora, porque a gente vai precisar de muito recurso ainda para pôr lá no templo, porque é uma obra muito grande. É um prédio de 3.700 metros quadrados, que toda a parte de acabamento está nas nossas mãos. Mas vai ser um lugar também maravilhoso, onde vai ser uma fonte de salvação, de libertação, de cura, de transformação de vidas, de famílias, de multidões. É um templo para 4.000 pessoas, né? Então, uma obra bastante grande e a gente precisa de recursos. Eu não tenho nenhuma preocupação em relação a isso. Estou, assim, dando esse passo de fé, de ousadia, na direção de pagar esse aluguel tão alto, porque eu confio em duas coisas. Primeiro, o nosso Deus, que nunca me deixou envergonhado, principalmente quando eu agi pela fé. E eu sempre agi pela fé graças a Ele também, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, Ele que nos dá a fé, e com essa fé que Ele nos dá, a gente avança, a gente sonha, a gente realiza coisas, porque a fé é o poder de trazer à existência aquilo que ainda não existe. E primeiro aspecto é saber que nosso Deus é um Deus provedor. E o segundo é saber que a Igreja El Shaddai é uma igreja ensinada acerca de generosidade. Então, faça uso desse ensino, desse princípio espiritual, de ser generoso, de acreditar nesse projeto, saber que isso, até a pessoa que acabou de se converter, como o seu Francesco aí, acabou de tá tomando noções de quem é Jesus, de quem é o Espírito Santo, ele já está dizendo, essa obra é para Deus, essa obra é de Deus, né? E não é uma obra assim, suntuosa, não é como lá o Templo de Salomão, é outra coisa. Nada contra, eu não estou falando mal, só estou dizendo que é um outro propósito, é uma obra grande, cara, não porque tem luxo, porque tem ouro nas paredes, não. É porque é um prédio muito grande que uma boa parte desse acabamento ficou por nossa conta. Mas certamente é uma aquisição, é o uso de algo que, se fosse só pelos recursos que hoje a igreja tem, nós não teríamos. Deus está nos permitindo usar um lugar que só a parte de terreno custou 21 milhões. Então a igreja não teria esse dinheiro. E a gente está podendo usar uma coisa assim por causa do exercício da graça de Deus e da nossa fé nessa graça aí. Então nos ajude, colabore. Uma coisa que eu quero falar assim é que ninguém fique de fora dessa oferta, porque a oferta começa lá para os homens de negócio, para os empresários com R$1.000 e vem descendo, passando por 500, 250, 100, 50, para todas as pessoas poderem ajudar. E se você encarar esse desafio com fé, pode ter certeza que Deus vai te abençoar ricamente. Quem crê nisso? Glória a Deus. Então, abra sua Bíblia aí no livro de Isaías, capítulo 40. Então, vamos lá. O Senhor vem. Isaías, capítulo 40. Diz assim, versículos 1 ao 5. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém. Bradai-lhe que é findo o tempo da sua milícia, e que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplainados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Graças nós te damos, Senhor, pela revelação da tua palavra, porque ela nos traz perdão, salvação,
vida no Espírito, e porque ela é também uma promessa de restauração para todos os povos. Obrigado porque temos sido alvo desta restauração, desta transformação, e temos sido testemunhas da manifestação do seu poder nas nossas vidas. Obrigado, Pai, porque esta palavra profética não haverá de se cumprir, mas ela já está se cumprindo em nossas vidas, através do restaurar que Jesus Cristo tem feito em nós, na nossa casa, no nosso ministério e na nossa nação. E nós queremos, Pai, nesta hora pedir que o Senhor receba a consagração desse momento da palavra, de forma que tudo aqui neste lugar seja governado por Ti, Espírito Santo. Espírito Santo amado, que nessa hora a minha vida esteja santificada, consagrada ao Senhor, e que desse altar não fale o homem, mas fale o Espírito de Deus a cada espírito, a cada coração, para que a palavra toque o nosso entendimento e ele se abra para a compreensão espiritual de tudo quanto é a verdade e a vontade do Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, Pai, com esse espírito intercessório, abençoador, da descendência de Abraão. Que o Senhor nos abençoe, Pai, com amor pelo povo de Israel, pela cidade de Jerusalém. Que o Senhor nos abençoe com toda a promessa feita àqueles que abençoam a descendência de Abraão, em nome de Jesus. Amém. Que todo inimigo espiritual, Senhor, da descendência de Sem, seja repreendido, do maior ao menor nível de autoridade, que o maligno e todos os principados do Egito, de Babilônia, de Roma, estejam repreendidos, neutralizados, de forma que haja plena liberdade para a ação do Teu Espírito Santo na nossa vida e neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Eu queria que a igreja que concorda com essa oração desse um aplauso a Jesus. Glória a Deus. O Senhor tem feito para nós nesses dias uma promessa, né? Uma promessa que ela é a consequência dessa profecia de Isaías. Isaías está dizendo aqui que os caminhos tortuosos serão endireitados, os vales seriam aterrados e nivelados, os montes de outeiros, eles seriam aplainados. Isso fala desse poder restaurador, desse poder transformador que Jesus Cristo traria sobre as nossas vidas. Veja que o profeta Isaías está fazendo essa profecia muitos anos antes da vinda de Jesus, e essa profecia se refere a Jesus, porque quando Jesus entra na vida de alguém, se alguém tem os seus pecados perdoados, esse alguém é salvo por Deus, e esse alguém recebe o Espírito Santo, que nos leva à compreensão das verdades espirituais e também nos leva a valorizarmos e amarmos tudo aquilo que Deus ama e valoriza. E uma das coisas que Deus ama e valoriza muito é o povo de Israel. Israel é para Deus uma nação preciosa, uma nação escolhida por Deus para, através daquela nação, Deus ensinar a todas as outras nações o princípio da fé. Eu sei que muitos aqui já ouviram isso. Esse texto, inclusive, essa ministração aqui é uma ministração de anos passados. Mas Deus tem me dito assim, lembra daquela minha orientação em Deuteronômio de inculcar o meu povo, de ensinar os princípios, de repetir as ordenanças, para que através deste ensino, desta revelação está guardada no Espírito, impressa no coração, o meu povo jamais se desvie daquilo que vai fazê-lo feliz, daquilo que vai abençoá-lo realmente. Porque Deus quer nos abençoar. Então, o profeta Isaías faz essa profecia, e depois vem o objeto, né? a identidade da profecia, o autor da profecia, que é Jesus em pessoa, e ele começa a produzir essa transformação na vida dos seres humanos,
a começar pelos seus 12 discípulos, e depois as multidões em Israel, e depois os 12 são enviados às nações, e as nações todas vêm conhecer esse perdão, esse amor, essa salvação que se iniciaria, que Deus promoveria através de Jesus Cristo. E o próprio Senhor Jesus, quando ele estava nesse processo de anunciar a verdade de Deus aos homens, ele diz na sua palavra: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, é a promessa de que nesses últimos dias Deus está preparando uma igreja vencedora, uma igreja santa, gloriosa, que vai não só conquistar a terra, mas que vai governá-la. Deus está falando de você. Você foi escolhido para fazer parte dessa igreja. E debaixo da unção, do poder que Deus deu a essa igreja, você vai efetuar não só a sua própria conquista, como vai conquistar muitas coisas para o reino de Deus. E essa igreja, ela precisa, antes de qualquer coisa, ter entendimento de tudo que Deus quer de nós nesse tempo. E esse entendimento está vindo através da revelação e do convencimento do Espírito Santo. Ou seja, nós não podemos mais ficar com os nossos olhos espirituais fechados. Nós não podemos ser uma igreja sem entendimento, sem espírito de revelação. Muito pelo contrário. Nós temos que nos abrir para entendermos aquilo que Deus nos deu nesses dias como direção e como missão. Porque cumprindo nós a nossa missão, seremos extremamente abençoados e recompensados pelo Senhor nosso Deus. Amém? Então Deus tem nos revelado coisas que há milênios estão na Bíblia, mas só agora estão sendo compreendidas por nós. Por quê? Porque esses são os dias de revelação. Esses são dias onde Deus está dando o espírito de revelação e de sabedoria para o pleno conhecimento da verdade. Diga: eu recebo. Em nome do Senhor Jesus. Isso é muito importante, nós entendemos as coisas espirituais, nós temos discernimento espiritual. E, por exemplo, entre essas coisas que estavam escondidas aí na Bíblia, escondidas que eu quero dizer porque sempre estiveram escritas, mas nós nunca conseguimos enxergar, está, por exemplo, o termo ide e fazei discípulos de todas as nações. De 15 anos para cá que nós entendemos o que isso representava e se tornou um convencimento dentro de nós de que isso é o que Deus espera de nós. Uma outra revelação preciosa é quanto ao amor de Deus por Israel, a nação escolhida por Deus para abençoar com fé e salvação todas as outras nações. Por que com fé e com salvação? Porque da nação de Israel é que Deus fez nascer o patriarca Abraão, o pai da fé, o primeiro homem a quem Deus ensinou a viver pela fé. Abraão é chamado pai da fé porque ele foi o primeiro homem que foi ensinado a crer em Deus e a ter uma experiência com Deus. E a fé de Abraão foi uma fé que suplantou os que vieram antes dele, como, por exemplo, Noé. Né? E não só Deus deu o exercício, o ensino da fé através de Abraão, mas ele deu também o Salvador de todas as nações da terra através do povo de Israel. Jesus, Yeshua HaMashiach, era judeu, era hebreu, era descendente de Abraão e nasceu na terra de Israel. Amém? Então, qual é o significado desse amor de Deus por Israel? Foi uma escolha dele, o arbítrio de Deus. Escolheu Israel como poderia ter escolhido qualquer outra nação. Tem gente que fica assim com um certo ciúme ou até um questionamento no coração. Por que Israel é o povo escolhido? Agora você entendeu, porque Deus ele faz tudo como ele quer e ele escolheu Israel, assim como ele escolheu você. Ele podia ter escolhido uma outra pessoa lá da sua casa, mas ele escolheu você para representar a sua família aqui diante dele. Tem uma multidão de gente lá fora que Deus podia ter escolhido. Tem gente lá fora até melhor do que gente que está aqui dentro. Mas Deus escolheu você para poder conhecer a Deus e andar com Deus e viver essa experiência da fé que procede
de Abraão e da salvação que vem de Jesus Cristo. Deus tem nos revelado que devemos reconhecer, amar e abençoar a Israel, pois esta é a vontade de Deus. E aqueles que praticarem isto serão grandemente abençoados por Deus. Ou seja, quando nós aprendemos a amar e valorizar aquilo que Deus ama, Deus se agrada de nós e nos abençoa. Então, Deus tem na palavra uma promessa, que aqueles que abençoarem a descendência de Abraão, ou seja, o povo de Israel, receberão a bênção do Deus de Israel. Amém? Do Deus de Abraão. Isso deve ser ensinado aos nossos discípulos, pois Deus quer que toda a igreja abençoe a descendência de Abraão. E por que Deus quer que nós aprendamos a abençoar a descendência de Abraão? Porque isso é o que vai possibilitar Deus também nos abençoar com toda a sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus. Esse ensino nunca fez parte da nossa doutrina antes. E talvez, por isso, a igreja de Jesus ainda esteja tão longe da plenitude que possuía a igreja de Atos. Preste atenção numa coisa. A nossa escola eclesial, ela é uma escola romana. Nós não temos o ensino que vem de Jerusalém, a não ser pela manifestação do Espírito Santo. Então, na escola romana, faltaram os princípios, porque a escola romana trazia os princípios de Roma, os princípios do império, quando, na verdade, os princípios que vêm de Jerusalém são os princípios do reino, são os princípios nascidos na palavra de Deus. Amém? O Senhor diz na palavra: de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor para toda a terra. Ou seja, em Jerusalém nasceu esta palavra aqui, essa Bíblia aqui foi escrita em Israel. E ela se tornou, o parâmetro, ela se tornou a diretriz para todas as nações da terra de como nos relacionarmos com Deus, de como adorarmos e servirmos a Deus, e também o compêndio, a lista de todas as promessas que virão sobre aqueles que fizerem isso com devoção, com zelo no seu coração. Então, amar Israel é uma das coisas que traz bênção sobre as nossas vidas. E porque esse ensino está sendo ampliado, a gente percebe que a unção sobre a igreja está se multiplicando a ponto de que, em bem pouco tempo, nós vamos estar vivendo muito próximos daquilo que era a igreja primitiva, a igreja de Atos, onde havia muito temor, muita santidade, muitos milagres e ninguém absolutamente necessitado. Quem quer ser igual a essa igreja? Então dá um aplauso a Jesus aí. Nós estamos voltando para o modelo de Jerusalém, porque o modelo de Jerusalém era o modelo das células, era o modelo apostólico, o modelo dos 12. Então nós estamos caminhando para isso. E hoje Deus está nos dando com clareza a visão daquilo que é a nossa missão na terra. E se nós quisermos concluir essa missão, que é irmos e fazermos discípulos, abençoarmos as famílias da terra, conquistarmos os territórios, as nações para Cristo, se nós quisermos, como igreja, cumprirmos essa missão, nós não podemos esquecer Israel. Nós não podemos nos esquecer de Jerusalém. Amém? Israel, Jerusalém não poderão ser esquecidas nem desprezadas todos os dias da nossa vida. Por exemplo, nós devemos todos os dias nos lembrar de Israel. Todos os dias, eu acredito aqui que você que é cristão, você que é uma pessoa guiada pelo Espírito Santo, ora a Deus antes das suas refeições, você agradece a Deus pelo alimento, pela paz da sua casa, pela proteção sobre a sua vida, sobre tudo que te é precioso. E uma das coisas que nós devemos lembrar e fazer nessa hora é de orarmos pela paz de Jerusalém. Todos os dias eu oro: Senhor, guarda a nossa família, guarda os nossos líderes, guarda, abençoa, protege, multiplica os nossos discípulos. Estabelece, Pai, a paz das nações, traz a salvação sobre todas as nações da terra e traz também a tua bênção de paz, de salvação sobre Israel, sobre o povo de Israel e sobre a cidade de Jerusalém.
Em nome de Jesus, amém. Pronto. Isso traz sobre a sua vida uma bênção de prosperidade, porque a Bíblia diz que aqueles que amam a Sião, aqueles que intercedem por Sião, esses têm uma bênção de prosperidade sobre si. A gente já vai ver isso logo em seguida. Mas tem um versículo bíblico aqui em Salmo 137 que diz assim: se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, porque a gente pode se esquecer de Jerusalém, assim como a gente pode se esquecer do primeiro amor, assim como a gente pode se esquecer das primeiras obras, assim como a gente pode se esquecer de onde Deus nos tirou, de quem a gente era, de onde a gente estava, de como estava a nossa vida. E para que a gente não se esqueça, nós precisamos da graça de Deus, para que não nos esqueçamos dessas coisas todas que eu falei, nem tampouco de amarmos a Jerusalém e intercedermos por ela. Então veja o que está escrito aqui: se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se a minha língua ao paladar, se eu não me lembrar de ti. Salmo 137, 5. O que representa isso? Se eu me esquecer de Jerusalém, poderá ressecar a minha mão direita. Não é no sentido físico, literal, mas é uma revelação de que a mão direita ressequida, ó, faz assim, mão direita, ó, mão direita, representa a redução da minha força de trabalho. Essa é a mão do trabalho, né? A maior parte das pessoas é destra. E essa mão é a que trabalha, é a que pega as ferramentas, é a que lava a louça, é que cozinha, põe a panela no fogo, abre a porta para entrar o homem que vai entregar o gás, né? Essa mão aqui sempre ela vai na frente. Não é o caso de todos, mas alguns são canhotos. Mas a maior parte das pessoas é destra. Então, esse aqui é o significado da mão direita, a mão que trabalha. Isso representa a redução da minha força de trabalho, da minha produtividade e da minha capacidade de me relacionar e também de abençoar a outros. Se eu me esqueço de Sião, eu perco a minha força de trabalho, eu perco a minha produtividade. Se eu me esqueço de Sião, eu perco um pouco a habilidade, a capacidade de me relacionar, porque essa mão aqui é a mão que, ó, cumprimenta, né? É a mão que faz aliança com outros. É a mão que é um sinal de relacionamento, de expressão de valor a outra pessoa, de amor a outra pessoa. E também é a mão que abençoa. Todos os domingos você vem aqui, eu levanto a minha mãozinha, pequenininha também, parece uma raquetezinha de tênis, de frescobol. Levanta a minha mão, ainda bem que a mão é grande e a bênção é grande também. Até porque eu sou descendente de Abraão 2 vezes, no sangue e no espírito. E te abençoo. Que o amor de Deus Pai, que a paz do Senhor Jesus, que as ricas e poderosas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre seus projetos e sonhos, sobre o seu ministério, em nome de Jesus. Se eu me esqueço de Jerusalém, essa bênção aqui começa a ficar uma bênção falsa, começa a ficar uma bênção cega, uma bênção retida, ok? Porque a mão direita é a mão da produtividade, a mão do relacionamento e a mão que se levanta para abençoar. A língua pegada ao paladar representa sede espiritual e perda da voz profética. Naquela hora em que Jesus estava na cruz, tendo sobre si os meus pecados, os seus pecados, os pecados da humanidade inteira, Jesus ficou assim, com a língua pegada ao paladar. E quando alguns salmos proféticos, salmos de Davi, relatam o sofrimento do Messias, você pode ver que ele expressa exatamente isso daqui. Ele diz, a minha língua se pega ao paladar, ou seja, a língua fica grudada, seca no céu da boca, né? E eu fico com dificuldade de falar, de orar. Então Jesus ali, por causa da separação de Deus, ele vive essa experiência aqui. E essa
língua pegada aqui ao paladar significa a gente ter sede espiritual, a gente não ter uma palavra rica, uma palavra que alimente o nosso espírito, que mate a nossa sede espiritual. E também a perda da nossa autoridade profética, da nossa voz profética. Ok? Isso é uma coisa muito importante. A Bíblia diz que não podemos remover os marcos antigos. E Israel não é o marco antigo, Israel é o marco inicial, é o primeiro de todos. Então ele é o mais antigo de todos. Foi lá que tudo começou e lá que tudo terminará. A Bíblia diz que na vinda de Jesus, na sua volta à terra, ele que ali nasceu, ele que dali gerou, formou uma igreja e a enviou para toda a terra, para que a terra fosse salva por aquilo que ele começou. Ali também ele vai voltar e colocar os seus pés no Monte das Oliveiras. Amém? Então, na segunda vinda de Jesus, ele vai voltar ao ponto de origem, ao ponto de onde todas as coisas começaram e onde todas elas vão terminar. Israel é para Deus como um filho primogênito, como está escrito em Êxodo 4, 22. Olha o que diz aqui, Êxodo 4, 22. Se você quiser abrir aí, quando eu vou falando os versículos, abra. Êxodo 4, versículo 22. Diz assim: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Ou seja, cada nação da terra, Israel, Estados Unidos, Brasil, Polônia, Coreia, são todos filhos de Deus, nações, povos criados por Deus. Mas entre todos esses povos aí, Israel é o filho primogênito. Israel é o irmão mais velho. Amém? E o irmão mais velho, ele tem uma função sacerdotal, que é a função de cuidar dos outros irmãos. Então você nem imagina, mas Israel cuida mais de nós do que nós podemos imaginar. Israel é uma nação extremamente voltada às coisas de Deus. Na oração, no guardar da fé, no guardar dos princípios. Não pense que todo mundo lá é santo, não. Você chega lá, você vê gente tatuada, gente usando droga, gente brigando, gente praticando a violência. Mas existe um remanescente fiel, existe um povo ali reservado, separado por Deus, que ora dia e noite, que está ali na busca da face de Deus, está ali na busca, não só espiritual, de oração, de preservação dos princípios de Deus, da guarda, da defesa da palavra de Deus, mas estão ali numa prática que abençoa as nações da terra. Israel é um povo que recebeu de Deus uma capacidade, uma inteligência de gerar soluções na medicina, grandes recursos da medicina, grandes remédios importantíssimos, tratamentos importantíssimos, equipamentos de tomografia, de tantas coisas aí que tem, né? Todos os equipamentos tecnológicos que fazem com que a medicina avance no mundo, nascem em Israel. Tecnologia de celulares. Outro dia eu achei interessante uma coisa, porque estava aquela situação lá da guerra, e algumas pessoas, por falta de conhecimento, de entendimento da questão em si, se levantam contra Israel. E aí uma pessoa mandou um e-mail dizendo assim: se você está com raiva de Israel, então faça assim, rompa com Israel de uma vez por todas. E aí desligue o seu computador, jogue fora o seu celular, porque todas essas coisas, aí começa a falar, delete o Windows, apague o iOS da Apple. Aí foi falando lá, todas as coisas que foram geradas, foram criadas por Israel. Por quê? Porque eles são uma nação levantada por Deus para abençoar todas as outras nações da terra. E eles fazem isso não só de forma espiritual, como fazem isso de forma também no sentido das soluções que Deus tem dado ao mundo e às nações através da inteligência, da capacidade e do trabalho diligente daquele povo lá. Ok? Então, o nosso entendimento precisa ser aberto e a minha profecia, a minha palavra para você, que seu entendimento se abra totalmente para você não ter raiva de Israel, para você não acreditar nessa mídia tendenciosa e mentirosa aí, que faz de Israel um vilão, quando na verdade Israel é uma bênção. Em nome de Jesus.
Então, vamos lá. Israel, então, é o filho primogênito. O Senhor escolheu a nação de Israel para ser o berço do Salvador Jesus Cristo e a nação de onde a igreja de Cristo foi formada e enviada para toda a terra. Deus quer que as nações respeitem e amem Israel, como declara Isaías 60, 12. Tem alguém aqui que é 12? Então abra aí em Isaías 60 para você ver uma coisa. Isaías 60, 12. Isaías 60, 12. Olha o que está escrito aí. Está falando de Jerusalém, está falando do povo de Israel e está dizendo assim: porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, estas nações serão de todo assoladas. Amém? Então, nós precisamos compreender isso, que é vã essa peleja contra Israel, principalmente dos povos árabes lá, dos povos muçulmanos, né? Não posso nem dizer povos árabes, porque tem árabes que são amigos de Israel. Estou falando do povo muçulmano. O povo muçulmano, numa questão religiosa, tem ira de Israel. Já ensina desde criancinha os filhinhos pequenininhos: taca a pedra em Israel, filho. Taca a pedra na cerca aí, taca a pedra no soldado de Israel. Porque é uma rixa antiga. É o filho de Agar lutando contra o filho de Sara. É um ciúme entre irmãos. Você consegue compreender? É um negócio tão antigo, milenar, que veio vindo. E só vai mudar, só vai acabar isso. Só vai existir uma paz verdadeira naquele território, quando Yeshua puder governar o coração de ambos os irmãos. Amém? Então, é o Evangelho de Jesus que vai trazer paz ao Oriente Médio. Amém? Então, só que é vã essa luta dos povos contra Israel. Por quê? Porque Israel está guardado pelas promessas. Deus diz na sua palavra, em muitos profetas: chegará um tempo em que Israel voltará ao seu território e ali habitará seguro, e ninguém, o Senhor diz, tirará Israel do seu território. Então não pense assim: é porque eles são muito fortes, é porque eles têm um exército muito poderoso, porque eles têm uma inteligência de guerra que suplanta todas. Não, aquilo lá é a mão de Deus guardando a profecia, fazendo a promessa se cumprir sobre aquele povo. Me explica isso. Como é que 240 milhões de árabes não conseguem fazer aquilo que o Ahmadinejad quer e profetiza? Varrer Israel do mapa. Israel são 7 milhões, 240 não consegue dominar 7? Imagina isso, 240 homens tentando bater em 7. Não consegue. Por quê? Porque a mão do guarda de Israel está sobre a vida da nação de Israel. Vamos dar um aplauso a Jesus? E eu quero dizer que essa mesma mão que guarda Israel está estendida sobre você para te guardar, porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Só quem recebe, dê um aplauso ao Senhor. Nós, Israel, adoramos ao mesmo Deus. Amém? Então vamos lá. Deus quer isto. Porque é uma luta em glória lá, os terroristas palestinos lutarem contra Israel. Porque eles estão lutando contra Deus. Não sei quem que acompanhou aí as notícias da guerra. Tinha lá fala de um terrorista dizendo assim: o Deus de Israel muda o curso dos nossos foguetes no ar. E do outro lado tem um testemunho de um general do exército de Israel dizendo assim: tinha um dos mísseis que escapou do nosso escudo de proteção e ele vinha vindo diretamente em direção a Tel Aviv. Então, nos 3 minutos que nós tínhamos, nós começamos a tomar providências médicas já para socorrer as muitas vítimas que seriam atingidas no centro de Tel Aviv. Mas, de repente, eis que soprou um vento na direção do mar e levou o míssil para dentro da água. Então, a mão de Deus está lá. Quer aplaudir Jesus?
Deus, ele é fiel às suas promessas, amém? Se ele falou que ia proteger Israel, e se ele falou que ele ia proteger você, se coloque aí debaixo dessa proteção, porque ela é segura. Em nome de Jesus, amém? Deus quer isto, que as nações respeitem, que as nações abençoem Israel. Por quê? Porque ele quer abençoar a todas as nações através da promessa feita a Abraão, o pai da nação de Israel. Olha o que está escrito em Gênesis 12, 3. Quer abrir aí? Gênesis 12, 3. Deus está falando com os 12 hoje, hein? Abençoarei os que te abençoarem. Deus falou para Abraão. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ou seja, quem amaldiçoa Israel, quem peleja contra Israel, está pelejando contra Deus. E quem peleja contra Deus perde a guerra, sempre. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E ele ainda diz mais, ele diz, eu serei inimigo, o Senhor fala, eu serei inimigo dos teus inimigos. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Ou seja, pela fé que existiu em Abraão, todas as famílias da terra são benditas. Todas as nações da terra têm direito a essa bênção de Deus. Porque Deus é muito bom. E Ele quer realmente que todas as nações conheçam o seu amor, a sua graça, a sua bênção. Deus quer... Quem abençoar, perdão, quem abençoar a Israel, recebe a bênção que está sobre Israel. Agora pergunta para a pessoa que está do seu lado aí, que bênção será esta? É uma bênção de 7 bênçãos. Amém? Nós vamos ler as 7 bênçãos aqui. Primeira bênção, a bênção do crescimento e da multiplicação. Quem aqui quer ter multiplicado a sua unção? Quem quer crescer nas suas finanças? Quem quer crescer na sua célula? Quem quer crescer nas suas gerações? Então nós não podemos esquecer Israel. Se esquecer Israel, se parar de orar por Jerusalém, o crescimento para, a multiplicação para. Olha o que está escrito, Gênesis 12, 2. Você está com a página aberta aí. De ti farei uma grande nação. Deus falou para Abraão, ele estava casado com uma mulher estéril. E Deus fala isso para ele, de ti farei uma grande nação. Através de ti eu vou fazer um milagre, Abraão. E vou transformar você num povo numeroso. Deus cumpriu isso para com Israel? Cumpriu e a gente nem percebe. Queridos, tem milhões de israelenses, de judeus esparramados no mundo inteiro. A gente pensa que o povo de Israel são aqueles 7 milhões que estão lá na terrinha lá, no Oriente Médio, lá aquela salsichinha espremida lá, entre o Egito, a Síria, a Jordânia ali. Mas não é. É um povo disperso pelo mundo inteiro. Aqui no Brasil tem uma colônia judaica enorme. Na União Soviética, nos Estados Unidos. Você sabe por que os Estados Unidos têm aliança com Israel? Não é porque gosta de Israel só, não. Tem gente que gosta. Tem gente que tem esse entendimento que a gente está vivendo e passando aqui hoje. Mas o governo americano tem uma aliança de proteger Israel porque sabe que metade da riqueza que existe nos Estados Unidos pertence a Israel. E se de repente os Estados Unidos romperem a sua aliança com Israel e os judeus forem embora de lá, os Estados Unidos quebra, fale. É verdade, o dinheiro dos bancos. Tem famílias que emprestam dinheiro às nações, não é? A família judaica é tão rica que empresta dinheiro para as nações pobres, nações carentes. Então, nós precisamos ter esse entendimento aberto e entendermos que em Sião nasce uma bênção de crescimento e de multiplicação. De ti farei uma grande nação. Gênesis 17, 2. Te multiplicarei extraordinariamente. Se você perseverar em amar Israel, em abençoar Israel, você vai crescer e vai se multiplicar. Quem recebe aí? Diga amém, dê um aplauso a Jesus. Vai haver fecundidade no seu ventre biológico, vai haver fecundidade no seu ventre espiritual, você vai ganhar vida, você vai fazer discípulos no poder do Espírito Santo, vai se multiplicar
a tua unção, vai se multiplicar a graça sobre você, vai se multiplicar o teu rebanho. As pessoas que vão ver em você o amor e o poder de Deus. Quem recebe aí, diga amém. Segunda bênção, a bênção da prosperidade espiritual, emocional e física. Gênesis 12:2 diz assim: e te abençoarei. Quando o Senhor disse a Abraão, e te abençoarei, ele falou de uma bênção que era no espírito, na alma e no corpo. No espírito, porque Abraão conheceu e creu no Senhor. Então, essa é a bênção da salvação. Na alma, porque Abraão recebeu cura de todos os seus traumas e frustrações quando o seu sonho pessoal foi realizado. Quando a gente entende esse princípio, a gente abençoa a descendência de Abraão. Deus vem, da mesma forma como fez com Abraão, nos concedendo fé, trazendo cura à nossa alma, trazendo restauração aos nossos relacionamentos, realizando os nossos sonhos pessoais. Quem aqui tem um sonho? Da mesma forma como Deus abençoou Abraão, realizando o sonho dele de ele ter o seu filho, que ele não podia ter, Deus vai realizar o seu sonho de ter aquilo que você não pôde ter até agora. Quem crê, recebe. Você não pôde ter ainda solidez financeira, você vai ter. Você não pôde ter uma família estruturada e feliz, você vai ter. Você não pôde ter um filho do seu ventre que você deseja, você vai ter. Quem crê nisso? É a palavra de Deus, não sou eu que estou prometendo. Não adianta eu prometer porque eu não posso cumprir. Eu não posso abençoar suas finanças, nem tocar no seu ventre para ele ser fecundo, mas Deus pode. O Espírito de Deus pode. E a promessa não só é de Deus, como a promessa vai ser cumprida por esse Deus vivo e poderoso. Amém? Então, ele foi abençoado no Espírito por causa da fé e da salvação. Ele foi abençoado na alma por causa da cura dos seus traumas e das suas frustrações. E no corpo porque recebeu de Deus prosperidade, riqueza, vitalidade e longevidade. O livro de Gênesis relata que Abraão, ao ser achado por Deus, estava limitado, empobrecido, do ponto de vista físico, amortecido e já roubado dos seus sonhos. Mas a partir do momento em que ele começou a andar com Deus, começou a viver pela fé e crer nas promessas de Deus, ele ficou rico em prata, ouro e gado, foi renovado nas suas forças físicas, teve um filho aos 100 anos de idade e viveu até os 175 anos. É o que a Bíblia diz. Então isso significa uma bênção tríplice. Esse e te abençoarei representa uma bênção de saúde, prosperidade material, riqueza. Deus é dono da prata e do ouro. E quem gosta de pobreza é o diabo. É verdade. Quem gosta de miséria, de criança convivendo com rato na favela, do lado do córrego, é o capeta. Amém? Deus gosta que nós tenhamos uma vida digna, uma vida próspera. E é uma bênção, então, de saúde, de prosperidade material, espiritual e material, e uma prosperidade de longevidade, vida longa. Quem quer viver bastante? Quem quer viver aqui os seus dias como os da árvore? Então receba, em nome de Jesus. Amém? Receba, porque essa bênção vem sobre a vida daqueles que abençoam a descendência de Abraão. Isso. Glória a Deus. Deus tem essa promessa para nós, de sermos saudáveis, de sermos prósperos e de sermos longevos. Até porque, se você ler Gálatas 3:29, você vai ver que nós somos herdeiros de todas as bênçãos prometidas a Abraão. Nós somos herdeiros da mesma promessa, porque nós somos o Israel espiritual de Deus. Amém? Terceira bênção. É muita bênção, hein, gente? A bênção da fama. Gênesis 12:2. E te engrandecerei o nome. Abraão entrou para a história como pai de Israel, pai da fé, amigo de Deus. E hoje, 3.000 anos depois da sua história, da sua passagem pela terra, nós estamos falando dele aqui. Então esse homem ficou famoso mesmo, hein? E você vai ficar famoso também. Famoso pela graça de Deus, pela sabedoria de Deus,
pelo amor e pelo poder de Deus que vai existir na sua vida, pelos frutos da sua justiça, pela sua conquista de crescimento, de multiplicação, de vidas transformadas, que serão uma multidão atrás de você. Puxa, parece que ninguém está recebendo. Glória a Deus, é muita coisa boa. Deus nos faz ficarmos conhecidos. E eu quero ficar conhecido, não para vanglória e ufanismo. Se for para ficar conhecido, para virar um bobinho, virar um mitidinho, eu não quero. Já falei para Jesus que eu quero ser líder de multidões, não de mitidões. Porque quando você é meio exibidinho, meio soberbinho, você gera um monte de gente igual a você, andando atrás de você. Então, a gente, sendo humilde, Deus nos exalta. E Ele nos exalta nos dando uma multidão de seguidores. Amém? Então, a gente fica conhecido por causa disso. Eu, quando a visão chegou, eu era conhecido, muito conhecido, só pela minha família. Minha família me conhecia, né? Meu pai, minha mãe, meus irmãos, meu irmão, né? A minha grande família. O pai morreu, só tinha a mãe e o irmão. E uma tia solteira que veio morar com a gente. Tia Lourdes. Né? Eu era conhecido assim. Hoje eu sou um homem conhecido a nível de Brasil. Verdade. E até nas nações. E isso, quem é que faz isso? O Senhor. Por quê? Porque Ele quer nos colocar como uma candeia, como uma luz, um farol que ilumina outros. Você não canta a música aí, junto com o Benito, aí, com o pastor Benito? Como um farol que brilha à noite. Vai, canta. Isso. Uhul! Dá um aplauso para você mesmo. Então veja, Deus quer que nós sejamos essas pessoas que irradiam a sua luz, que brilham por estarem nos lugares altos. Deus vai te colocar num lugar alto, numa posição de honra, vai fazer prosperar as obras das suas mãos, vai te dar graça diante de Deus e diante dos homens. Para quê? Para que a sua luz brilhe e você possa testemunhar de que esse brilho vem de Jesus Cristo para a sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Então, a terceira bênção é essa bênção de nós nos tornarmos pessoas conhecidas pelo amor, pela unção, pela graça, pela multidão que está conosco. Amém? Quarta bênção, a bênção da família. Quem quer essa bênção aqui? Gênesis 12:3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Israel, por sua fé e obediência à lei, é um modelo de santidade e princípios de família. É a nação com o menor índice de divórcios em toda a terra. E é importante aqui nesse aspecto lembrar-se de uma coisa. Israel ainda não tem o Espírito Santo. Então Israel vive pelo princípio da palavra. Israel vive em obediência à palavra de Deus. E vivendo assim, preserva a família, porque a família é nascida no coração de Deus. Família é uma coisa importante para Deus. Gostei do discurso de Marina Silva dizendo assim: no meu governo vai casar homem com mulher. Graças a Deus por isso, porque está subindo ao poder um governante que pensa na família. Porque se destruir a família, queridos, destruiu a célula. Imagine todas as células do seu corpo se destruindo. Você morreria. E quando se levantam coisas que são contra a família, contra essa união estabelecida por Deus entre homem e mulher, onde tem pais e filhos, famílias estruturadas que educam seus filhos e que geram gerações de pessoas centradas, equilibradas, ensinadas segundo princípios de família, a sociedade se dissolve, a sociedade se conturba, ela vira uma balbúrdia, ela vira uma confusão. Então, a família é muito importante para Deus. E se você abençoar a descendência de Abraão, Deus vai abençoar
a sua família. Amém? A bênção de ser uma bênção. Quem são esses papais dessas criancinhas aqui? Tem que pegar elas aqui, não pode ficar correndo agora, na hora da palavra. Só na hora da palavra. A bênção de ser uma bênção. O Senhor disse a Abraão, Gênesis 12, 2. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. Abraão abençoou todas as pessoas que estiveram ao seu redor. E a sua descendência foi posta por Deus como um portal de bênção em Gênesis 22, 17 e 18. Olha o que o Senhor prometeu a Abraão. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então, a Israel, a descendência de Abraão, o povo de Israel, foi dado o poder de nos abençoar. Israel é tida por Deus como uma nação sacerdotal. Está escrito lá em Isaías capítulo 61. Estrangeiros virão e apacentarão os vossos rebanhos, estranhos serão os vossos vinhateiros, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. De quem Deus está falando? De Israel. Então eles são uma nação sacerdotal. Amém? Quando a gente faz uma oferta para Jerusalém, a gente está fazendo uma oferta sacerdotal. A gente está abençoando um sacerdote sobre a nossa vida. E quando a gente está fazendo isso, a bênção que está sobre esse sacerdote vem sobre nós. Sexta bênção. Assim como vem sobre nós essa unção sacerdotal que procede também de Israel, vai ter sobre a sua vida uma unção sacerdotal. Para você ser sacerdote diante de Deus, em favor da sua família. Para você ser sacerdote diante de Deus pela vida dos seus filhos, da sua parentela. Para você ser sacerdote diante de Deus, sacerdote aprovado, ungido, em favor dos seus discípulos. Em nome de Jesus. A sua oração pela sua família, a sua oração e a sua bênção para a sua família e para os seus discípulos vai ser respaldada por Deus e vai haver libertação, cura, quebrantamento, salvação e transformação das vidas, das famílias e das multidões. Quem recebe? Isso é a bênção de ser uma bênção. Diga, eu sou, no poder do Espírito Santo, uma bênção. Aonde quer que eu vá, em nome de Jesus. Amém. Sexta e penúltima bênção, a bênção da posse da terra. Quem quer a posse da terra? Chega de pagar aluguel, né? Quem paga aluguel aí? Levanta a mão. Já já vai mudar a sua sorte. Quem aqui tem casa própria? Vamos ver. Levanta a mão. Tem mais gente com casa própria do que gente que paga aluguel, hein? Glória a Deus por isso. Isso já demonstra que nós somos um povo abençoado. A bênção da posse da terra. Gênesis 17, 8. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações. Amém? Deus tirará do ímpio para dar ao justo. Ou seja, tem uma promessa que Deus, nesses dias, vai estar transferindo a riqueza do mundo para as mãos dos justos. É verdade. Quem crê nisso? Quem recebe isso? Em nome de Jesus. E isso representa o quê? Prosperarmos para que Deus nos tire do aluguel, para que Deus nos dê casa própria, igreja própria e nação própria. Amém? Não vai ser uma nação invadida por estrangeiros, usada e abusada por estrangeiros. Vai ser uma nação para os brasileiros. Uma nação abençoada, santa, próspera, que tem um só Deus e que é muito feliz por isso e que, através disso, sabe que vive numa nação abençoada por Deus. Você vai viver essa alegria. Amém? Deus está preparando esse futuro para nós. Em nome de Jesus. E a última das bênçãos. A bênção de ser governo. Gênesis 17, 6 diz, reis procederão de ti. Ou seja, Deus falou para Abraão, eu vou te dar um ventre fecundo, você vai ser
um homem multiplicador, e no meio da sua multiplicação vão nascer governantes. O povo judeu, por natureza, é um povo discreto. O exemplo disto é vermos o judeu Jesus de Nazaré pedindo para não ser exposto à publicidade depois de fazer grandes milagres. Jesus curava um cego, Jesus fazia um paralítico andar e ele falava, não, deixa assim, não fala nada. Opa. Não fique contando isso para todo mundo, não fique espalhando essa notícia. Era uma coisa feita em discrição e também de uma forma estratégica, porque Jesus sabia da teimosia do ser humano, da desobediência do ser humano, então quando ele falava assim, não conta isso para ninguém, era garantia de que aquele testemunho ia ser contado para todo mundo. Jesus é marqueteiro. Sabia lidar com a alma humana, né? Então, a bênção de ser governo, reis procederão de ti. Essa descrição na vida do povo de Israel encobre uma grande e poderosa influência sobre toda a terra. Israel é uma nação muito poderosa e líder entre outras nações. Está espalhada entre todas as nações e exerce, através de personalidades, conglomerados econômicos, industriais e comerciais, poder sobre ciência, economia, tecnologia, política de todo o planeta. Ou seja, Israel governa sobre as nações sem que as nações percebam. Israel exerce uma influência discreta. E quem abençoar a Israel será líder naquilo que fizer. Amém? Então a gente precisa ter esse amor por Sião, porque quem ama a Sião governa com Deus. Vai estar sempre sendo colocado por cabeça, vai estar sempre colocado numa posição de exercício de autoridade. E como eu disse no domingo passado, se nós não decidirmos governar, nós seremos governados. Ou você é líder, ou você vai ser liderado a vida toda por alguém. E a gente não deve ficar nos omitindo do nosso chamado para a liderança, porque se nós fizermos isso, nós desagradamos a Deus e nós desprotegemos a nossa descendência. Foi o exemplo trazido pela palavra de domingo passado através de Gideão. Quando Gideão não governou, não assumiu o poder que lhe foi oferecido, o que aconteceu? Ele desprotegeu seus filhos, que depois morreram pelo exercício de um governo maligno. Ok? Então, há 3 maneiras, estou terminando, de abençoarmos Israel. 3 formas. A primeira, orando todos os dias pela salvação de Israel e pela paz de Jerusalém, como determina o Salmo 122, 6. Veja que é uma ordem de Deus orarmos pela paz de Jerusalém. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Quando nós oramos pela paz de Jerusalém, na verdade nós estamos orando pela nossa própria paz. Porque se lá explodir um conflito, uma guerra, o mundo inteiro será envolvido nesse conflito. É aquela coisa, as potências mundiais vão tomar partidos diferentes, vai se levantar os Estados Unidos para defender Israel. Aí pode ser que haja uma coalizão, aí uma ligação entre árabes e os povos orientais, lá como a Rússia, a China. A gente não sabe o que pode acontecer. Então, quando você está orando pela paz de Jerusalém, você não só está orando pela salvação daquele povo, para que lá não existam esses conflitos tão horríveis como a gente ficou vendo aí nesses dias lá em Gaza, onde Israel tem que se defender. A prova de que Israel é uma nação muito poderosa, uma nação soberana, é que Israel não escuta nem a ONU. Fica lá o Ban Ki-moon lá, ai que coisa horrível, ai que genocídio, ai que coisa terrível, crimes de guerra. Só que Israel fala, crimes de guerra? Crimes de guerra? Então vem aqui, vem morar aqui. E fica tomando míssil aqui 24 horas por dia aqui na cabeça. Fica lá o vizinho tacando pedra no seu telhado, quebrando suas telhas, acertando seu cachorro, quebrando suas plantas. O tempo todo você não vai fazer nada. Você não vai nem chamar a polícia. Você não vai nem fazer uma queixa na prefeitura a respeito de um vizinho amigo desse aí, de um vizinho bonzinho desse. Que na verdade são terroristas.
Deixei muito claro, isso precisa ficar entendido por nós, para a gente não ficar confundido por uma mídia que é tendenciosa, que é dominada por gente mal intencionada e que tem ligação com o povo árabe, com o povo muçulmano. Tem muito muçulmano no controle da mídia. Não sei se você sabia disso. Então, o que acontece? A mídia tenta colocar sobre Israel o estigma de um povo assassino, que está lá matando criancinhas. Oh, que coisa horrível. Jogou uma bomba na escola da ONU. Lógico, debaixo da escola da ONU era o depósito de arma do Hamas. Era onde os terroristas estavam escondendo os mísseis. Israel tem que se defender. E fala assim, sabe por que a gente não precisa da opinião das nações? Porque as nações não moram aqui. Quem mora aqui somos nós, e quem enfrenta esse terror, esse pânico aqui o dia inteiro somos nós. Você vai entrar no restaurante, tem que passar no detetor de metais. Por quê? Porque senão tem um muçulmano bomba lá, explodindo um restaurante, onde as pessoas estão lá, as famílias comendo, explode um restaurante. Isso não é teoria, isso aconteceu muito. Explodiram em Israel pizzarias, restaurantes, ônibus cheio de crianças indo para a escola. Então, Israel não luta contra os palestinos, Israel ajuda os palestinos. Se você for lá, se você conhecer a realidade de Israel, você vai ver que a água, a energia elétrica, a saúde, que vai para a Palestina, é de Israel, porque eles não têm nada. Eles não têm nada, é Israel que dá tudo para eles. E convive com esse povo árabe, muçulmano, que está ali, quando na verdade tem 7 países árabes enormes, e olha que eu sou árabe, hein? Estou defendendo judeu. Sou descendente de árabe, sou abude. Por que a Jordânia não leva os palestinos para morar lá? Por que a Síria, o Iraque, não leva para lá os palestinos? Eles têm a mesma fé, são irmãos. Por que tem que ficar lá enfiado na terra que Deus prometeu a Abraão e a sua descendência? Sabe por que Israel nunca vai negociar aquela terra? Porque aquela terra foi prometida a eles por Deus. Então eles estão no direito de se defender, sim. Amém? Se você entendeu, pode aplaudir. A gente não está defendendo Israel, a gente está defendendo o direito, o que é justo, o que é verdadeiro. Amém? Então, primeira forma da gente abençoar Israel, orando por Israel. Salmo 22:6, orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Então, quem ora pela paz daquela nação, prospera. Segundo aspecto, indo até lá para consolar o povo de Deus. Qual foi o capítulo que a gente iniciou orando? Isaías 40, que diz, consolai, consolai ao meu povo, bradai ao coração de Jerusalém, que já é findo o tempo da sua milícia, o tempo da sua luta. Jerusalém, agora você não precisa mais lutar por paz, porque Deus vai lutar por você. Amém? E a gente tem que dizer isso, que eles têm um Deus que está lutando por eles. Israel é uma nação que se sente desprezada, rejeitada e solitária. Quando uma nação lhe estende a mão, Israel faz aliança com esta nação e lhe abençoa. Amém? Estou terminando mesmo. Zacarias 14:16 diz, de ano em ano, todas as nações que um dia foram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar ao Senhor dos Exércitos na festa dos tabernáculos. Então o Senhor, em tabernáculos, essa festa que existe como uma das festas bíblicas até hoje lá, é uma oportunidade que Deus nos dá para irmos lá, nos reconciliarmos com Sião, porque ali estão italianos, alemães, árabes, povos que foram contra Jerusalém um dia e estão ali se reconciliando com Israel e com o Deus de Israel e recebendo desse Deus a bênção da chuva. A Bíblia diz que toda nação que subir para adorar ao Senhor na festa dos tabernáculos receberá a bênção da chuva. Faz 15 anos que nós subimos a Sião. E alguns aqui podem imaginar ainda que a gente faz isso porque gosta de passear lá. Mas a gente vai lá porque crê nessa profecia. Eu já vou para Sião como uma missão, não tem nem como não ir mais, né? Porque isso já entrou no meu coração de uma tal maneira que eu acho que se eu não for, eu vou ficar com a mão ressequida e com a língua pegada no paladar.
Então eu vou lá buscar essa bênção de chuva, porque chuva é o que precisa para ter colheita. Quem quer ter uma colheita abundante aqui? De bênçãos, de vidas. Quem quer isso para si? Então, esse ano, mais uma vez, se Deus permitir, nós estaremos subindo a Sião para adorar a Deus na festa dos tabernáculos. E, chegando lá, a gente diz àquele povo, vocês não estão sós, nós somos seus amigos. E o amor que nós expressamos evangeliza aquele povo. A gente não chega lá falando de Jesus, mas eles sabem que nós somos cristãos e nessa atitude de amor, nessa atitude de companheirismo, mesmo no momento das guerras, o coração deles é tocado. E eles ficam até confusos, dizendo, o que esse povo está fazendo aqui? Muitas vezes os próprios guias, que são judeus lá, eles dizem, ninguém se compara ao povo evangélico. Ninguém nos ama de verdade como vocês, porque vocês vêm aqui quando ninguém vem. Muita gente tem medo. Muita gente não está subindo a Sião nesse ano por causa do medo da guerra. Mas eu digo para você, a gente está mais seguro lá do que aqui. Aqui morre mais gente por dia do que morre lá em Israel, do que morre na faixa de Gaza. Então, a gente precisa aprender a confiar em Deus de verdade e entender que em todo o tempo que nós estivermos fazendo aquilo que Deus mandou fazer, nós não seremos confundidos, envergonhados ou feridos jamais. Amém? Através desse ensino, Deus está nos dando a oportunidade de fazermos uma oferta a Sião, que se for feita com fé, com amor e ousadia, vai mudar o nosso destino, vai abençoar ricamente a nossa vida, a nossa família, os nossos projetos e o nosso ministério. Amém? Todos os anos a gente leva uma oferta para a Embaixada Cristã de Jerusalém. E a legalidade está aberta porque a minha eu já enviei. E a gente todos os anos faz isso. Coloca os envelopes com a bandeirinha de Israel, esse envelope aqui, para você fazer uma oferta, que a gente pede uma oferta alçada de R$100. Para quem crê, para quem acredita que isso aqui tudo é verdade, que a palavra de Deus se cumpre, para quem realmente desenvolveu no espírito o amor por Jerusalém, o amor não pode ser só um amor de palavras. Ah, eu amo Jerusalém. Não, o amor tem que ser um amor de atitudes. Então, esse amor prático é você aprender realmente a amar Israel e Jerusalém, porque Deus os ama, porque eles são essa bênção toda que está prometida aí na palavra, porque você ora por Israel e à medida em que você ora, o seu coração é tocado pelo Espírito Santo, e porque você quer realmente que aquele povo viva uma vida melhor. Essa oferta que a gente leva todos os anos é uma oferta destinada à Embaixada Cristã de Jerusalém, da qual eu sou representante aqui em São Paulo. E o que é feito com essa oferta? Essa oferta é usada para trazer os judeus que ainda estão dispersos, vítimas do Holocausto, das outras nações para o território de Israel. Isaías 43 diz, o norte deixe, né, os meus filhos, o sul não retenha. Trazei os meus filhos nos braços, trazei de longe as minhas filhas das extremidades da terra. Então, esse é um tempo onde Deus está congregando o seu povo na terra de Israel. E muitos deles estão empobrecidos. Muitos deles são famílias que estão perdidas, que até hoje não acharam, depois da guerra, os seus familiares. Uns porque morreram, outros porque nessa dispersão para as nações, perderam completamente o contato com seus familiares. Então, são netos que não conhecem seus avós, filhos que não conhecem seus pais, acho que pessoas que não acreditam mais que têm família. E a Embaixada Cristã localiza esses judeus, dá suporte a eles para que eles voltem a Sião e tenham um apoio social, tenham dignidade, tenham saúde, tenham lugar para morar quando eles chegam a Jerusalém. É uma embaixada cristã, é uma embaixada de evangélicos, cristãos, que está pregando o evangelho aos judeus da melhor forma como se pode pregar, que é através de uma prática de amor. E isso é financiado pelas nações. São 170 nações que cooperam com o trabalho da embaixada
E todos os anos, graças a Deus, a Igreja El Shaddai tem enviado uma boa oferta, e nesse ano não será diferente. Alguns já me criticaram e disseram, puxa, apóstolo, mas nesse ano, que a gente está nesse desafio do tempo, o senhor vai fazer essa oferta para tirar dinheiro da igreja? Esse é exatamente o ano onde a gente precisa plantar essa semente para que a bênção da unção, da fé, do amor, da salvação, da multiplicação, do crescimento e da riqueza e da prosperidade de Deus nos alcance em 2015. Amém? Então, esse ano é que a gente não pode deixar de fazer essa oferta. E a oferta mínima nesse envelope aqui é de R$100, e você faz uma oferta com propósito. Você coloca diante de Deus aqui o seu pedido, o seu sonho para Deus, aquilo que você quer que Deus faça, e você... Eu vou levar esse pedido para Jerusalém, como sempre a gente faz, chega lá, a gente coloca diante de Deus, leva no muro, ora, e Deus tem realizado muitos milagres, muitos testemunhos, em nome de Jesus. Então, eu quero convidar todos para fazer essa oferta. R$100 é uma oferta que para alguns é um sacrifício, para outros não representa nada, mas a minha direção assim é que todos façam essa oferta. Todos, sem exceção. Não perca essa oportunidade. É uma oportunidade que Deus está te dando para você receber tudo isso que foi dito aqui. A bênção do crescimento, a bênção sobre a sua família, a bênção da prosperidade, a bênção da saúde, a bênção da cura dos seus familiares, a bênção da multiplicação no ministério, a bênção da gente ter um país mais justo, uma nação abençoada pela salvação de Deus, que vai se derramar abundantemente como chuva, e da gente ter um governo cristão sobre nós e de nós sermos governo nessa terra. Amém? Uma simples atitude desata sobre a nossa vida, a nossa nação, um grande milagre. Amém? E não esqueça de colocar no envelopinho o seu pedido. Então agora, nós temos alguns envelopes aqui. Quem já foi tocado por essa palavra e quer fazer essa oferta para Sião, sai do seu lugar agora, vem pegar o envelope, nós vamos orar por Jerusalém. Antes de você vir aqui, fique de pé. Fique de pé, eu quero fazer uma oração por Sião. Eu queria que você orasse por Jerusalém. Que você orasse pela paz de Jerusalém.